Então, nós vamos iniciar as teses do Bergson do plano de imanência da imagem em movimento, segundo Deleuze. Isso está no capítulo 4 da imagem em movimento. Um capítulo fundamental que o Deleuze chama de segundo comentário a Bergson. O primeiro comentário foi no capítulo 1, está mais relacionado ao capítulo 4 de matéria e memória. Então agora a gente vai para o capítulo 4 de imagem em movimento, que está ligado ao capítulo 1 de matéria e memória, ou seja, há uma permutação aí. Então são 3 sinonímias. Né? Eu organizei o conteúdo em 3 sinonímias sobre o funcionamento da imagem em movimento, pensada por si e depois deduzida nos seus avatares. A primeira sinonímia é a que diz: não há imagens que se tornam movimentos, nem movimentos que se tornam imagens. A imagem, ela imediatamente já é movimento. O movimento é um dado imediato da imagem. A imagem é igual ao movimento. A primeira sinonímia é imagem igual ao movimento. E daí que o conceito de imagem e movimento, ele indispensavelmente tem esse hífen entre a palavra imagem e a palavra movimento. A imagem, hífen, movimento. Esse é o conceito. O cérebro não contém imagens, e muito menos fabrica imagens. Como é que, se o cérebro é uma imagem, como é que ela vai conter as outras imagens? Não, ela é uma imagem entre as outras imagens. E não há uma fabricação das imagens, porque uma imagem não poderia ser uma espécie de usina imagética. Né? As imagens estão todas no mesmo nível, não há esse salto, essa guilhotina ontológica do cérebro humano, ou da alma, ou do espírito. E no momento em que toda imagem é movimento e todo movimento é imagem, o Bergson vai falar, olha, o todo ele é constituído pelo conjunto infinito de imagens. Ou seja, todas as imagens estão se relacionando com todas as outras. Há uma interação universal das imagens. Tudo está em tudo, que é uma tese da imanência de Giordano Bruno. Todas as coisas se conectam por fios invisíveis a todas as outras coisas. Neste momento estamos conectados, em maior ou menor grau, obviamente, em maior ou menor relação de causa e consequência, mas em alguma medida a teoria do caos talvez hoje seja uma explicitação mais moderna, mas todos, inclusive as estrelas, as coisas mais distantes que existem, todos os átomos estão em conexão com todos os outros, de maneira que se eu percorresse as relações de causalidade, eu atingiria o todo do universo. O todo do universo ele é constituído pela interação universal de todas as coisas com todas as coisas. Nessa primeira sinonímia, todas as imagens agem por todas as suas partes e em todas as suas faces com todas as demais imagens. Há um movimento infinito de tudo com tudo. E ao mesmo tempo que todas interagem com todas, todas conduzem os esforços umas das outras. Então, esse é a primeira sinonímia, a da interação universal. Vamos aumentar as camadas sobre a mesma coisa. A segunda sinonímia é a da variação universal, ou seja, não só todas as imagens estão em relação com todas as outras imagens, e umas atuam para as outras, e através das outras, elas agem e reagem não somente por ações de contato, né? Não somente transmitindo através dos seus contornos umas nas outras, como se fossem bolas de bilhar. Né? Como se as imagens, que são coisas, né? Porque imagem é movimento das coisas, como se as imagens elas fossem exteriores umas às outras e, portanto, elas existissem em relação de justaposição, uma do lado da outra, interagindo por ações de contato. Não! As imagens elas interagem umas com as outras internamente também. Existe um vínculo interno que põe uma em relação com a outra. Ou seja, o movimento não é simplesmente transmitido por ações de contato, como bolas de bilhar que se distribuem, transmitindo o impulso umas para as outras. Não! Elas vibram juntas, né? Como a vibração na qual, sem entrar em contato, uma se relaciona com a outra, com uma espécie de sintonia, de um tremor. Elas também funcionam através de vínculos internos. Então as imagens elas não se relacionam somente com justaposição, elas se relacionam também com uma relação de interpenetração, de todas com todas. Todas as imagens vibram
junto com todas as outras, de maneiras de cada relação é diferente uma da outra, é singular. Né? Compõem com isso um turbilhão, né, de trilhões e trilhões de vibrações as mais distintas, de maneira que o plano de imanência não só ele envolve tudo estar com tudo, como também tudo vibrar com tudo. É uma ondulatória geral. É uma concepção próxima da de Leibniz, quando ele pensa no mar. Né? As ondas do mar. As ondas do mar são incontáveis. Elas são minúsculas, infinitesimais. Mas a integração de todas essas gotículas de água produzem o som, né? O som do mar, o som das ondas. É um marulho, né? Uma espécie de rumor das águas. Essa é uma boa metáfora para a gente se entender a imanência pensada como interação universal. E mais do que isso, pro Bergson, não só a variação universal, como ela é uma variação muito quente. O plano de imanência ele é um clarão, ele é superaquecido. As coisas existem num estado plasmático, de ativação total, dada pela temperatura. Ou seja, não só existe a interação universal, como essa variação universal ela é ultra quente. E nesse sentido é que a segunda sinonímia ela funciona. Se a primeira sinonímia era imagem igual movimento, a segunda é imagem igual movimento igual matéria. Ou seja, a matéria não é inerte. A matéria não é amorfa, esperando a chegada das formas. A matéria não é um ser passivo, que depende da atividade ou das ideias ou do espírito ou do cérebro para poder ganhar uma subjetividade. Não, a matéria ela é já subjetividade. A matéria ela já está ativada. A matéria ela é viva, ela é fluente. O movimento ele é um dado imediato da matéria. A matéria é a matéria fluxo. É um estado plasmático, magmático, né? Muito quente. E por isso que não dá para confundir o plano de imanência das imagens em movimento com o universo mecanicista. O universo mecanicista é aquele no qual as ações mecânicas elas determinam o futuro do sistema. E é mais ou menos como se as coisas fossem pensadas com bolas de bilhar. No universo mecanicista são bolas de bilhar, por relações mecânicas de contato, de justaposição. No plano de imanência, tudo atravessa tudo. Tudo está em tudo, mas mais do que isso, tudo atravessa tudo. Tudo se comunica interiormente enquanto vibração. Enquanto vibe, é uma vibe, tem uma tonalidade qualitativa e não apenas quantitativa. Não é a soma dos movimentos mecânicos, mas a integração das qualidades, das intensidades. A intensidade pensada como uma grandeza qualitativa, que não pode ser medida em nenhum tipo de quantificação mecânica. De maneira que o todo formado pela matéria fluxo, pelo plano de imanência, ele está em constante mutação qualitativa. Ele está em constante criação. É uma série infinita de apresentações do plano de imanência que inova no ser, ou seja, que não se reduz a um universo mecanicista. E de maneira que cada uma das imagens, ela se cerca de um mundo composto pelas outras imagens, e nesse sentido é uma mônada leibniziana, é uma gota d'água, que tem um ponto de vista sobre o todo.
Cada imagem tem um ponto de vista sobre o todo, e não meramente é uma parte do todo. Por isso que o todo não é um conjunto fechado, mas é justamente o que abre os conjuntos. É a própria abertura dos conjuntos. Nós vemos então o ponto desse descentramento radical, né? Se o plano de imanência ele é o movimento, ele é a matéria-fluxo, cada corte desse todo ele vai me dar um ponto de vista sobre o resto. Ele vai determinar um corte móvel. Ele vai abrir uma latitude de mudança dos sistemas fechados ou semifechados. E é por isso que o Deleuze fala, olha, o plano de imanência das imagens em movimento não é mecanicismo, ele é maquinismo. Ele é maquínico e não mecânico. E a montagem, enquanto a face da imagem em movimento voltada para o todo, nós vimos 4 escolas de montagem, e portanto 4 escolas de como esse agenciamento funciona, elas determinam, condicionam um agenciamento que não é um agenciamento mecânico das imagens em movimento, mas um agenciamento maquínico. Isso é importante. O cinema não agencia mecanicamente as imagens, ele agencia maquinicamente, porque o todo muda, o todo é aberto. E por isso também que o bergsonismo ultrapassa a fenomenologia. Por quê? Porque o universo bergsoniano não se reduz a um horizonte de mundo dado pela experiência. O próprio mundo ele está fendido, ele está aberto e podem se constituir inúmeros horizontes em função do corte que é feito no plano de imanência. E também é por isso que o Deleuze fala que existe um devir cósmico do cinema, que na verdade é um devir cinema do próprio universo. No momento em que o mundo se torna imagem, por uma série de fatores histórico-políticos, técnicos, sociais, o cinema também permite remontar a gênese desse universo. E há um devir universo do próprio cinema. O cinema em si é um universo e chama uma nova filosofia. E convoca uma nova filosofia, muito mais que as outras artes, e que força a própria filosofia a se repensar. E Deleuze é alguém que encampa essa tarefa, que responde ao chamado do cinema, que é coagido a pensar com o cinema. E quando se realiza o agenciamento maquínico das imagens em movimento, evidentemente que essa maquinação ela vai ter 2 tendências. As imagens elas podem ser maquinadas na direção dionisíaca, na direção do sistema acentrado. Exemplo, Dziga Vertov, o cineasta do futuro soviético dos anos 20, Dziga Vertov. Para o Deleuze, ele realiza o programa materialista radical de Bergson ao investir na tendência cósmica do cinema. Mas também permite o desenvolvimento do impulso do cinema na direção do humanismo, na direção de um resfriamento, né, generalizado dessa matéria-fluxo, que permita que do estado plasmático descendamos para o estado gasoso, aí com menos temperatura o líquido, até chegar nos sólidos, nos corpos sólidos, corpos que podem ser pegos, né? Corpos que se põem em movimento, e não mais um movimento que constitui os próprios corpos. Né? Se dá uma solidificação. Né? Então começam a aparecer na imagem corpos substantivos, né? Ou seja, sujeitos que executam ações, objetos que sofrem ação, veículos que conduzem ação. Essa diferenciação de corpos colocados em cena, isso é resultado de uma tendência do cinema, que eu levo para o lado dos sólidos, né? O lado do arrefecimento da imagem. Mas não só substantivos, também adjetivos, né? As qualidades. Eu começo a identificar estados que existem até serem substituídos por outros e que qualificam os substantivos como verbos, né? Ações, atos que são executados, resultados que são obtidos. Tudo isso é uma tendência do cinema. O que não elimina, pelo contrário, complementa a direção inversa, que é a direção do devir cósmico, que vai dessubjetivar, descentrar, que vai na direção de um movimento dado na própria matéria, e não mais como matéria que se move. Enfim, o que importa destacar nesse percurso da imanência, da imagem em movimento, é que o caminho da dedução, a dedução bergsoniana, ela parte dos sistemas acentrados para os sistemas centrados. E nisso ela se diferencia da fenomenologia, e nisso ela permite que o cinema refaça esse percurso e remonte a gênese desse percurso. Então, essa é a imagem em movimento por si mesma. Poderíamos estudar também a imagem em movimento quando nós vamos referi-la para este polo. Ou seja, referir para os conjuntos e as partes
solidificados, arrefecidos. Se de um lado nós temos a imagem em movimento por si, que é a imanência, que é o plano de imanência, do outro lado nós vamos ter a decomposição da imagem em movimento nos seus mais diversos avatares. Ou seja, nas imagens que estão inseridas já dentro de enquadramentos e de planos onde ressurgem os corpos, ressurgem os sólidos. Que é, por exemplo, a imagem percepção, a imagem ação, a imagem afecção ou afeto, que não deixam de ser imagem em movimento, mas é a imagem em movimento referida a um centro de ação, referida a um sujeito, referida a um objeto, atos ou resultados. Então chegamos à terceira e última das sinonímias e ao mesmo tempo a mais importante. A primeira era imagem igual movimento, a segunda igual matéria, agora nós vamos para a terceira. Imagem igual movimento, igual matéria, igual luz. Exclamação. E aqui é um flanco que o Bergson foi muito acusado de espiritualismo, porque ao mesmo tempo que a imagem é movimento e é matéria, ela também é luz. Ela também é uma espécie de matéria luminosa, um movimento que é um movimento da própria luz. A matéria é a luz, não. E a luz não simplesmente como algo gerado, mas, ou como ondulatória, ou como partícula, mas a luz como um princípio genético, um princípio criador. Então, se a primeira sinonímia era da interação universal e a segunda da variação universal, a terceira vai ser a da difusão ou propagação universal. E aí o Bergson está mobilizando o seu diálogo com a teoria da relatividade de Einstein, especialmente no capítulo 5 do livro Duração e Simultaneidade, onde ele coloca que as figuras de luz são matrizes para as figuras geométricas, né? A luz vem primeiro. A luz é que, primado da luz, assim como na física relativística, ele está pensando uma metafísica que o cinema vai exprimir melhor, que é a metafísica da luz, onde a luz ela é primeira. Então, as imagens elas se propagam em todas as direções, elas são translúcidas, elas se difundem com uma luz que não se revela, que não é revelada a luz. Ela é uma luz que não encontra obstáculo, ou seja, é uma luz que é invisível, uma luz ontológica, é uma luz absoluta, que não pode ser vista, porque ela não se revela. Ela é uma luz que é a claridade enquanto tal, que na verdade toda luz visível é uma decomposição dessa luz virtual. E no plano de imanência, cada coisa é uma fonte de luz, é como uma festa de techno, onde todas as coisas emitem luz para todos os lados e a luz não para em lugar nenhum, todas se atravessam em todas as direções, né? E eu não preciso de nenhum olho para ver essa luz. Não há olho para ver essa luz, porque ela existe antes mesmo que uma percepção humana se constitua. Depois a gente vai analisar como a percepção humana pode se constituir a partir dessa luz que se difunde universalmente em todas as direções, onidirecional. Mas o Bergson ele tem uma frase muito enigmática, que ele fala assim, olha, antes de que venha o ser humano, antes de que venha o olho, antes que venha os anteparos e as telas para que possam revelar a luz, a fotografia já está dada e já está tirada em cada coisa. Em todos os pontos do universo já tem uma fotografia dentro das coisas. Mas ela é translúcida, porque ela não se revelou. Ela, na verdade, atravessa sem resistência todas as coisas. E nisso há uma subversão do bergsonismo em relação à tradição filosófica, inclusive a fenomenologia. Porque na tradição filosófica, você tem um mundo escuro, a matéria escura, a natureza com seus escuros, e viria a luz da consciência, a luz da razão ou a luz da fenomenologia, né, como uma consciência situacional, que iluminaria, né, no caso da fenomenologia, uma rachadura existencial que vai abrir a iluminação, a luz do mundo, né, e que, portanto, como uma lanterna na testa, viria iluminando as coisas do mundo. Na concepção bergsoniana, isso se deve a um dos seus professores, que é o Havaison, um filósofo do século XIX. A matéria, as coisas não precisam de nenhuma luz, não é preciso iluminar a matéria, não há necessidade disso. Ninguém precisa da luz do homem, da razão, ou do espírito, ou do Dasein, nada disso é necessário.
O mundo não espera, o universo ele não espera o ser humano, ele não espera um sujeito. Não falta um Apolo, um deus da luz, para trazer o dia, né? Para Fiat Lux. Uma iluminação que transcenda, né? A iluminação, a luz, ela é imanente às coisas. Todas as coisas são dotadas de luz. Elas são feitas de luz. A matéria é luminosa. E já irradia para todos os lados sem que nada precise vir iluminá-las. Pelo contrário, para que se constitua uma percepção humana, para que uma consciência ganhe um centro de ação, e portanto uma consciência individualizada, é necessário diminuir a luz. É necessário que venha o escuro, que venha a opacidade, que venha a tela preta, para que a luz nela se reflita e possa se revelar, e possa se refletir, e possa, portanto, se decompor nas diversas cores, e formar contornos e solidificar nos sólidos. Mas a base disso tudo, a base metafísica bergsoniana, em que o cinema coloca, que é a claridade enquanto tal, que é a luz antes de chegar na tela, e essa é a luz que é a condição essencial do cinema, não é mais que a consciência é luz, a luz é consciência. E a consciência é o que mais existe, é plena, está em todos os lugares, está em todas as coisas e todas as coisas estão nela. Ela é panpsiquista. E nesse sentido, o espírito está presente em todas as coisas enquanto luz, né? E o cinema é isso, o cinema é panpsiquista e imanentista. Ele é Dioniso antes de ser Apolo. A condição de Apolo é Dioniso e não o inverso. O sem fundo é que determina as profundidades. O disforme é que determina as formas. A subjetividade é que determina a formação do sujeito. Os vastos sistemas acentrados é que vão permitir os centramentos e as subjetivações do cinema. A imagem em movimento por si, que é o plano de imanência, é que vai ser a condição dos seus demais avatares. Imagem percepção, imagem ação e imagem afecção, que é o que passamos a abordar.